João capítulo 6. Que na verdade a gente já tem esse texto já no coração, né? Na mente. João 37 até o versículo 40. Eu vou ler para nós. Depois nós vamos orar e vamos falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Versículos 37 ao 40 diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Nós vamos ler, orar, aliás, para Deus preparar o nosso coração, mas a nossa irmã Meia também citou aqui uma coisa muito importante. Nosso irmão pastor Romenberg está muito mal de saúde, né? E dá dó de ver a situação dele também, né? Nós vamos levantar um momento de oração a favor do servo de Deus. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos em oração. E neste momento, uma oração intercessória para a vida do teu filho, irmão pastor Romenberg. Pai, o Senhor sabe tudo e todas as coisas estão no controle do Senhor. Pai, eu oro agora juntamente com a igreja, nós estamos intercedendo pela vida do teu filho. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão, estendendo as tuas mãos santas e poderosas, mãos que curam, mãos que libertam e mãos que transformam. Toca agora o corpo do teu filho, e que do alto da cabeça até a planta dos pés ele seja tocado, abençoado, curado, liberto, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Pai, eu estou orando juntamente com a tua igreja, crendo no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, a favor do teu filho. Pai, eu quero neste momento orar também, para que o nosso coração esteja dilatado para receber esta palavra, que verdadeiramente, Pai, trará consequências maravilhosas, abençoadas para a minha vida, para a vida da tua igreja, porque aqueles que creem no Senhor, tudo o que há a acontecer serão consequências de uma vida abençoada, tocada pelo poder do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que a bênção do Senhor continue sobre nós, abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Esse texto falou ao meu coração hoje à tarde. O amor de Deus manifesto em nos acolher. E quem é de nós que não deseja ser acolhido? Acolhido de receber um abraço sincero, um abraço sincero no momento de grandes dificuldades,
que possamos estar vivendo. Quem não gosta de ser amparado por um ombro amigo diante de um sofrimento? Eu acredito que todos nós, porque um acolhimento, ele resgata a nossa esperança. Um acolhimento, ele resgata a nossa autoestima. Sopra em nós esperanças. Restitui alegria para aquele cansado, triste, depressivo. E se nós fôssemos aqui alistar, eu poderia dizer mais uma palavra, que sopra fôlego de vida, que nos faz recuperar, revitalizar. Muitas pessoas não sabem o que é revitalizar. Revitalizar é insuflar vida. Eu me lembro quando uma certa feita Jesus chega para os seus discípulos e a Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Coisa linda, maravilhosa. O fôlego de vida, trazendo esperança, trazendo expectativas melhores. E lendo o Salmo de número 34, versículo 4. O salmista, ele se expressa dizendo assim, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe qual é a cena que eu consigo formular quando eu leio esse versículo? Eu me lembro do Lucas, no parque ecológico, perto dos bichos ali, né? E eu me lembro um dia que ele saiu correndo e veio e me abraçou. São momentos que a gente não esquece. Ser acolhido por braços de amparo, de amor, de carinho e de proteção. E quando eu leio esse texto, tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de meu Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que de todos que eles me deu, nenhum se perca, para que eu o ressuscite no último dia. Está falamos até agora de um amparo, de um acolhimento terreno, que não é duradouro. Ele termina, ele acaba. E talvez, irmã Amanda, não precisa nem acabar a nossa vida aqui na terra, para que esse amparo, esse ombro amigo, esse acolhimento se acabe. Mas aqui estamos falando de um acolhimento que vai passar por gerações. E quando findar a vida aqui na terra, ao invés de ele diminuir e desaparecer, ele irá aumentar. Aleluia! Se nós começarmos a ler o livro de Apocalipse, começar a ver as cartas do Apocalipse, você vai ver que quando Deus fala às igrejas, repreende umas, consola outras,
Mas no final Deus traz sempre uma palavra de esperança, né? Que de maneira nenhuma iria arriscar o nome do livro da vida, que iria receber uma pedra branca, que ninguém iria tomar a nossa coroa. E vai falando, e vai soprando vida, vai soprando esperança. Então, quando eu olho para esse texto, me dá força para me caminhar. Porque a nossa vida, ela é instável. Ela não é estável, ela é instável. É cheio de altos e baixos. Erramos de muitas maneiras. E todos os dias. Quem hoje não deu um escorregãozinho? Num pensamento, numa palavra, às vezes até por ações. Mas falar isso no seio da igreja é muito complicado, porque a igreja é o agrupamento dos santos, daqueles que Jesus chamou para prepará-los para ir morar no céu e serem angelicais. Mas nós sabemos que nós somos humanos. Nós também temos sistema nervoso. E podemos errar, sim, de muitas maneiras e todos os dias. Mas qual é a diferença daqueles que recebeu o chamado de Cristo com aqueles que rejeitou? Preferiu ainda continuar vivendo no mundo de pecado. A diferença é que aqueles que abriram o coração para Jesus, no momento de dor, de dificuldade, ele pode até ter falhado, falado o que não devia, pensado o que não deveria ter pensado, agido de maneira que não deveria agir. Mas a Bíblia está dizendo aqui, como o salmista diz no Salmo 34, versículo 4: busquei ao Senhor, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Ele me acolheu. Sabemos que apesar das nossas falhas, apesar muitas vezes de ofendermos a Deus, mas se nós o buscarmos arrependido, Ele nos acolhe, não por causa dos nossos méritos. Ele nos acolhe por sua graça maravilhosa. Porque Ele disse que todos aqueles que o Pai o deu, que veio a Ele, Ele diz assim: todos quanto o Pai me dá, vem a mim. Não tem como haver, até mesmo muitas pessoas falam aqui da predestinação por causa disso. São textos que são fortes. Mas ele está dizendo aqui que tudo que o Pai dá, vem a Ele. O que vem a Ele, de maneira alguma o lançará fora. Mas quem é que aqueles que o Pai os traz? É aqueles que realmente abrem os ouvidos e com o coração creem quando Deus os chama. O próprio Jesus falou abertamente: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está chamando, Ele está convidando, e naquele momento que a palavra é pregada, Deus toca o coração e os traz até Jesus. E aqueles que vêm a Jesus, como Ele diz ali no Evangelho de João, capítulo 10, que ninguém poderá arrebatar as ovelhas que vêm a Ele das mãos dEle. Porque o Pai que as deu é maior que todos. É o poder, é a ação de Deus por intermédio. Está secando minha garganta hoje.
por intermédio do Espírito Santo de Deus. Tínhamos uma dívida que era impagável. Ele pagou por nós, por isso que Ele não lança ninguém fora. Porque o resgate da nossa alma já está garantida. Já está garantido, irmã Meia. Não tem mais nada o que pagar. A lei sempre aponta para o pecado como uma dívida que deve ser paga. O pecador cometia um delito, tinha que se oferecer um novilho. Ligam esse ventilador aí, pelo amor de Deus. Tinha que oferecer um novilho. Então a lei era obrigatório apresentar algo para que pudesse ali ser alcançado, ser purificado, abençoado. Mas a graça não. A graça não diz uma coisa a pagar, algo a fazer. Não. A graça aponta por algo que já foi feito, que já foi pago. E essa é a grande vantagem de crer no poder de Deus. Crer na vontade do Pai, que enviou Jesus, que não quer que ninguém se perca. Olha aqui, porquanto a vontade do Pai que me enviou, que todos aqueles que me deste, que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna e será ressuscitado naquele grande dia, o último dia. Por isso que a Bíblia revela Jesus como o pão da vida, o pão que dá vida, o pão que sacia a nossa fome, o pão que nos alimenta espiritualmente, o pão que nos acolhe, o pão que sopra em nós o fôlego de vida, o pão que faz nós recebermos o amparo de um Deus todo-poderoso naquele momento de luta, de dificuldade. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu já várias vezes. No momento de dor, de dificuldade. Quem de nós nunca ficamos tristes, angustiados? Já percebeu como que é a nossa vida? De repente a gente está bem, dando risada, né? Assobiando, cantando um louvor, mas de repente, do nada, parece que algo invade o nosso coração, vem a tristeza, muitos até não conseguem superar as suas emoções, choram, desabafam. Mas quando você dobra o joelho e você começa a buscar a graça, o amor, o poder do Deus Todo-Poderoso, parece que aquilo começa a aquecer o seu coração, começa a soprar vida, começa a soprar esperança. E é esta a grande vantagem de termos esse Deus Todo-Poderoso que nos acolhe em todos os momentos, em todas as dificuldades, e principalmente quando nós estamos carregados ou sobrecarregados por causa do pecado, por causa da falha, por causa daquilo que falamos que não deveríamos ter falado. É naquela hora que Paulo e os evangelistas também falam que nós deveremos ali pegar um lugar em oculto e ali entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali buscar a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito, para buscarmos a graça, o perdão, a salvação, o socorro, porque toda a força da graça que nós precisamos para poder continuar vivendo é essa vida renovada constantemente, irmãos. Nós precisamos nos renovar constantemente. E a oração é respiração. Quando você ora, você fala com Deus, você está respirando, você está botando para fora o gás carbônico e está inalando o oxigênio, a vida, o poder, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Da mesma forma que um homem representou a humanidade no pecado. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E é por isso que todos pecaram, por causa de um que pecou.
e nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas da mesma forma que um homem, Adão, representou o homem caído no pecado, na maldade, também se fez necessário que um outro homem nos representasse diante de Deus para que nós fôssemos perdoados e restaurados à imagem de Cristo e pudéssemos viver para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Ah, que coisa linda, irmãos! Nós tínhamos que realmente crer, precisávamos, convite que está ecoando no mundo, na mente e no coração das pessoas, é esse convite de serem chamados para a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, através da obra expiatória de Cristo ali na cruz do Calvário. Deus está chamando, o Evangelho está sendo pregado, e o Evangelho é o guia que está trazendo pessoas, que está trazendo vidas para a presença de Deus, e Ele está dizendo aqui na sua palavra, que todos aqueles que o Pai dá, vêm a Ele, e aqueles que virem a Ele, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. É interessante que o mesmo texto que fala da predestinação, que é Deus que traz, é o mesmo versículo que diz que aqueles que vêm, Ele não lança fora. Aleluia! Ele não lança fora. Porque se Ele chama, Ele acolhe, Ele dá o amparo, Ele dá aquilo que nós precisamos. Eu fico olhando lá, quando a Bíblia cita a parábola do filho pródigo. O filho desperdiçador, aquele moço que precisou ver para acreditar. Estava na casa do pai, tinha tudo, está fazendo com muitos filhos hoje, né? Pedindo a herança antes do tempo. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E a Bíblia diz que o pai distribuiu entre eles a fazenda, e o mais moço, pegando a sua parte, foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Acho que ele pensou assim: eu vou para bem longe, agora eu sou dono do meu nariz, agora eu tenho dinheiro, meu pai não sabe administrar, com o meu irmão lá, aí vai ficar pior ainda. Mas não, com a parte da minha fazenda, eu vou granjear, eu vou ficar rico. E quem sabe projetou grandes sonhos no seu coração. Mas a Bíblia diz que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Quer dizer, vivendo sem freios, sem regras, sem um planejamento. Você já percebeu que nós, chefes de família, nós precisamos viver debaixo de planejamento? Senão chega no fim do mês, né, Júlio? Não dá para pagar tudo, né? Gasta demais, aí se endivida, aí não consegue pagar o limite do cartão de crédito, e aí vai virando uma bola de neve. E na verdade, a pessoa que vive sem freios, sem regras, sem limites, ela acaba trazendo para si uma consequência muito difícil, de muitos não conseguem superar futuramente. Mas quando ele se deu conta, ele já estava sem dinheiro, sem amigos. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar com as bolotas, que eram aquelas frutas que se davam aos porcos. Mas a Bíblia também é fiel em dizer que ninguém lhe dava nada. Mas um certo dia, aquele filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Na nossa linguagem, caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha. Aí ele começou a pensar que ele não deveria ter agido daquela forma, que ele não devia ter tratado o pai como havia tratado, talvez até como teria tratado o irmão.
E ele ali, vivendo daquela maneira, ele diz: meu Deus, o que eu fiz? Pequei contra o céu, pequei contra meu pai, pequei contra a minha família. Eu estou falando isso porque quando o encontro do filho pródigo com o pai, ele desabafa. Mas ele encontra um ombro amigo que estava esperando, aleluia, ser acolhido, receber um abraço sincero na hora da dor, ser amparado por um ombro amigo no momento de dificuldade é muito bom. Mas lá fora, nós não encontramos isso. Mas aquele menino, aquele moço, ele caiu em si e ele lembrou, e ele disse, e ele expressou que, dizendo assim: olha, na casa do meu pai, eles têm abundância de pão, ali os servos, as pessoas que servem meu pai, comem, bebem, estão bem, e eu aqui sou um filho, mas estou perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e chegando lá direi: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno nem de ser chamado como filho, me trate, me receba, nem que for como um dos teus trabalhadores. Mas quando ele chega ali, o pai vem, encontra ele naquela situação, sujo, maltrapilho, mas o pai o abraça, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, naquele momento que todos haviam deixado, que todos o haviam desamparado, mas ali aquele pai, representando ali o amor infalível de Deus, que vai ao nosso encontro, porque ele disse que ele deu a vida por mim, por você, desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, que era dar a vida em resgate da humanidade que estava caída em Adão, perdida. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Mas por causa da obediência de um só homem, nós fomos feitos justos para desfrutarmos da graça, do amor, do poder e da misericórdia de Deus, o Todo-Poderoso. Ser amparado por Deus. Quando a gente está num momento difícil, eu tenho também os meus altos e baixos. Muitas pessoas tentam ser super-homens, né? Jamais querem confessar as suas fraquezas, os seus desânimos. Esses dias mesmo, eu entrei no fundo da igreja ali de Indaiatuba, e eu dei uma balançada muito grande, viu? Falei: meu Deus, aonde eu vim amarrar meu jegue? Mas só tem um refúgio, né? Oração. É ir lá no canto, dobrar o joelho, pedir a graça de Deus, a força de Deus, para que a gente possa continuar caminhando, para a gente poder continuar batalhando, guerreando, né, Amanda? Lá dentro do comérciozinho, né? Ali vendendo, aquele momento de alegria, mas tem aquela hora que a insegurança, o medo bate, e agora o que vai ser? Mas eu gosto muito desse texto do Salmo de número 34, versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos, medo de não conseguir, medo de não alcançar, medo de não vencer, medo de perder a coragem, não ter mais força para lutar, para ser um vencedor. Mas naquele momento você dobra o joelho, você começa a se derramar na presença de Deus, e eu não sei de onde, mas
como que um vento. Eu me lembro ali do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eles estavam ali reunidos, dobrando os joelhos ali, eles oravam e eles clamavam a Deus, e diz a Bíblia que de repente veio como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram cheios do poder do Espírito Santo, e ali começaram a falar em outras línguas, a magnificar o nome santo e glorioso do Senhor. Se você ainda não fala línguas, você não vai entender o que eu estou falando, mas como é gostoso quando você está orando e de repente você começa a falar em mistérios. Ah, irmão, como é gostoso, como é maravilhoso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E sabe qual é a importância de testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Porque se nós somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Muita gente não experimentou ainda esse amparo, esse aconchego de Deus, né? Esse abraço sincero na hora da dor. Não é um abraço falso, um abraço que a gente vê aí, né? Na televisão, tá dando um abracinho, tá, te pego, rangendo os dentes, né? Não, nele você pode descansar. Nele você pode confiar. E ele está dizendo aqui, ó, tudo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu não desci do céu. Olha que interessante, querendo assim, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha, a vontade do Pai é que nenhum de todos que Deus lhe deu se perca, mas que sejam ressuscitados naquele grande dia, no último dia. Sabe qual é o último dia que está dizendo aqui que vai ressuscitar? Para aqueles que estiverem vivos, o último dia da terra será o arrebatamento da igreja. Mas para aqueles que já estão dormindo no Senhor, o último dia será também no arrebatamento da igreja. Mas terá também um último dia para aqueles que vão passar pela grande tribulação, que vão vencer pelo sangue do Cordeiro e que vão ser vitoriosos e vão herdar o milênio sobre a face da terra, para viver 1000 anos com Cristo. Olha que tremendo. Na grande tribulação ainda vai ter pessoas que vão se render a Deus inteiramente, não vai aceitar a marca da besta, não vai. Mas essa não é a igreja que já está aqui preparada porque aceitou o chamado de Jesus. Aqueles que realmente dormiram no Senhor e aqueles que estão vivos, quando Jesus vier nos ares, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e aí estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aí não tem mais escapatória, né? Aí estaremos para sempre com o Senhor, consolados. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha que lindo. Essa palavra sopra ânimo, sopra fôlego. Por quê? Por que eu amo a igreja? Por que eu gosto de estar na igreja? Lá em Indaiatuba, lá os irmãos disseram que acabava os cultos, agora fica lá, parece que ninguém quer ir embora. Já estou chegando em 11 horas, 11h30, e parece que ficam rodeando, está tendo um chazinho lá, né? E os irmãos, na oração, nos primeiros dias veio 2, 3, ontem nós já tivemos lá na oração umas 20 pessoas, orando, clamando a Deus, né? É tão gostoso, eu amo a igreja, sabe por quê? Porque a igreja, o templo onde a igreja se reúne, é um lugar de acolhimento e cura. E não é cura somente física, não. É cura integral.
espírito, alma e corpo sendo plenamente conservados até o dia do Senhor, de forma irrepreensível. Por isso que eu amo a igreja, eu amo a habitação desse lugar, né? Porque aqui é a habitação do Senhor, e nós precisamos fazer como o salmista sempre falou, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. Olha que denso. Por isso que o salmista no Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus quer que nós confiemos nele, e estejamos com ele para tudo. Se está vivendo um momento de alegria, cante, louve. A Bíblia diz: estando alguém entre vocês contente, cante louvores. Mas se tiver alguém triste, ore, busque a Deus, né? Se tiver doente, chame os pastores, os presbíteros, que orarão sobre eles ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente e o levantará. Olha que tremendo! Vai levantar, vai despertar, vai trazer ânimo, vai trazer fôlego de vida, vai insuflar vida para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu quero finalizar falando mais uma vez o Salmo de número 34, versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei como foi seu dia hoje. O meu eu sei, foi muito corrido. Eu fui para Campinas, eu corri para lá, eu corri para cá, fui na Amanda, voltei, cansado. Até a minha cachorra fica lá olhando. Onde eu vou lá, olha aí, ó. Vai andar comigo ou não vai? Vai andar comigo ou não vai? Já tá até irritando, viu? Porque misericórdia. Quando eu olho, ela está lá, eu estou sentado no sofá, ela vem e fica assim. Querendo assim dizer, vai me levar para passear ou não vai? Aí às vezes eu estou morto de cansado e ela fica chamando. Vamos! É desse jeito. Está ficando difícil a coisa, viu? É tremendo, viu? Mas foi um dia bastante corrido, né? E eu não tive muito tempo para, né, encorujar ali e tal, mas eu não sei como foi seu dia. Talvez você passou um momento que não foi muito gostoso, foi difícil. Mas Deus está dizendo, olha, que se você precisar ser acolhido, se alguém que te rodeia não te deu esse ombro, te acolheu, Jesus te acolhe, abençoa a tua vida, guarda, te protege, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele honra a promessa que fez. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós agradecemos por esses momentos, pela paz, pela alegria, pela prosperidade, por Tua bênção, Pai, que tem sido derramada sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Pai, despeça o Teu povo em paz e que a bênção do Senhor seja, Papai, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, nos ajudando e nos abençoando, pelo poder do nome do Senhor Jesus, o Senhor que reina e que vive para todo sempre. Amém. Amém. Lucas vai dar os avisos e já vai terminar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor? Nós agradecemos todos que vieram e também agradecemos as pessoas que apareceram no nosso sistema ali, que ou curtiram, ou comentaram, ou compartilharam a live, ou fizeram todos, os 3 que apareceu para nós, que é a Luzia Souzas, a Elianai Machado, que é a irmã da Edmeia, a Aurélia Aparecido Rosa, Marquinho Lima, ambos lá de Marília, Ana Paula e Samuel, que também é parente da irmã Edmeia, o João Pedro, a Marlisa Arias,
a Patrícia Batista lá de Marília e o Antônio Ávila. Estão todos acompanhando. Que Deus abençoe vocês e continue aí acompanhando a gente. Amém? Irmãos, domingo às 10 horas da manhã teremos nossa EBD online com o presbítero Daniel. Ele estará ministrando para nós. E sempre uns 10 minutos antes, a Ana Júlia já envia para vocês o link. Liberado não é só para os jovens, era para todo mundo que quiser entrar. Fique à vontade, não precisa ligar microfone nem câmera. Então, às 10 horas da manhã estaremos lá. Domingo à noite, às 18h30, temos a noite de adoração. Todos estão convidados. Sobre o bazar, nós ainda estamos recebendo roupas. Acho que a gente já está com umas 100 peças lá em casa. Bem mais, né? Então, quem quiser trazer, traga. E não, igual o presbítero Gilmar disse lá, mas não traga coisa ruim não, irmãos, coisa que você vai jogar fora. Traga coisa boa, como se fosse para você. E agora, no final do culto, olha só, nós vamos ter uma torta de frango preparada pela nossa irmã Ana Júlia. Nós teremos um bolo e uma bolacha caseira, diz que é dos anos 80, anos 70, pela irmã Edmeia. Um bolo de banana pela Carol. E o café com a tia Média também, meus irmãos. A Rose ajudou a fazer o bolo. Ela não pôde vir porque foi corrido, mas Deus abençoe você, Rose. Depois você está assistindo. E é isso, irmãos. E você que assistiu e não veio, você perdeu. Olha só a bênção. Ó, a mesa está feita ali. Ó. Vamos orar? Vou encerrar e o pastor da bênção apostólica. Amém? Vamos encerrar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha estar ministrando no nosso coração ainda essa palavra, indo embora para nossas casas, Pai. Leve-nos em paz e em segurança. Abençoe as pessoas que vieram, aquelas que acompanharam pela live, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando e refletindo o seu rosto sobre cada um, Pai. Nós te pedimos, já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada vida, cada coração, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém.